Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, para a gente poder fechar a semana, né? Pelo menos a semana comum, que já está chegando o final de semana, hoje é sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz sempre ao seu coração, luz e paz para a sua vida, para a sua família. Que Deus te abençoe cada vez mais. Ainda, gente, envolvido pelo sentimento profundo de gratidão, né, por essa jornada na Europa. Quero agradecer novamente, já fiz isso, e por favor me permitam fazer novamente a vocês que nos acolheram com tanto carinho, mas acima de tudo, né, nos ajudando a disseminar de maneira profunda as mensagens das pílulas do Evangelho, alcançando públicos diferentes, né, que é o que me deixa ainda mais feliz, de religiões diferentes, unindo os corações em torno do amor, né, que é isso que a gente aprendeu com Jesus e com tantos mestres espirituais. Que bom que venham mais viagens como essa, é ou não é? Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto, como sempre, né, delicado. A gente trata aqui de alguns assuntos delicados, mas que nos ajudam a refletir sobre pontos importantes da nossa vida. Há muito tempo atrás, Mahatma Gandhi, né, o grande gigante hindu, que nos ensinou a amar, nos ensinou a tolerância, a compreensão, a não agressão, Gandhi tomou uma atitude que chocou até mesmo os próprios hindus, né, representantes da sua religião. Gandhi, naquela época, já estava, isso nós estamos falando nos idos dos anos 30, alguns anos antes dele ser assassinado, em busca ainda, né, da independência da Índia. Havia um problema grande, né, entre hindus e muçulmanos, que não se gostavam, não se bicavam, tinha uma diferença histórica, e havia essa agressividade no nível de chegar às raias da violência física. Gandhi, pacifista como era, hindu, ele vivia falando para os seus correligionários, né, com aqueles que estavam junto consigo, que o amor era a única forma de se poder fazer a transição pacífica, que a paz era a única linguagem possível para uma humanidade melhor. E é lógico que os hindus mais radicais não apoiavam essa atitude. Né? Naturalmente, esses hindus radicais queriam que ele se colocasse contrário aos muçulmanos, que falasse mal dos muçulmanos e que, se possível fosse, apoiasse inclusive até uma expulsão dos muçulmanos, algo que Gandhi definitivamente rechaçava. E um dia, o Mahatma soube que um grupo de hindus ia atacar uma determinada localidade em que estavam muitos muçulmanos. Ele levantou no meio da madrugada, sem avisar absolutamente nada a ninguém, foi até esse reduto de muçulmanos e quando chegou lá, pediu para entrar, eles ficaram assustados, porque Gandhi era uma personalidade conhecida, e falou: vocês são meus irmãos, se vocês me aceitarem e eles quiserem atacar vocês, eu sou o primeiro que eles vão ter que matar. O meu sangue vai ser o primeiro que eles terão que derramar. E assim quase aconteceu. Quando o grupo chegou para poder atacar esse reduto de muçulmanos, eles tomaram um susto, né, gigante, na hora que viram a figura do próprio Mahatma na frente de todo mundo, dizendo: vocês vieram derramar o sangue, então derrame o meu primeiro. E eles ficaram envergonhados, né, sem saber o que fazer, porque Gandhi já era uma figura muito respeitada, e acabaram voltando para trás. Então, meus amigos, contando histórias como essa, eu me lembro de outro gigante da alma, Albert Schweitzer, né, um grande médico alemão, né, Prêmio Nobel da Paz de 1952, quando ele dizia o seguinte: o exemplo não é o melhor caminho, o exemplo é o único caminho. Aquele que deseja verdadeiramente crescer espiritualmente na vida, precisa compreender que o seu exemplo conta. Aquele que deseja verdadeiramente, meus amigos, transformar a sua existência numa existência mais justa, numa existência melhor e mais iluminada, precisa compreender que as suas ações definitivamente falam, né, ao seu redor a respeito da qualidade dos sentimentos que abriga dentro da sua alma. Infelizmente, muitos de nós, ainda que não se deem conta, acabam vivendo de maneira hipócrita. Fala uma coisa e faz outra, não é assim? A gente às vezes pensa algo, mas não dá conta de viver de maneira alinhada assim. Eu vejo muito isso com preconceito. E ainda me deixa numa tristeza. Quantas pessoas preconceituosas existem? Não são poucas não, viu? E vou lhe dizer mais, boa parte dessas pessoas preconceituosas são exatamente as religiosas, o que, na minha opinião, é uma vergonha ainda maior, porque a gente
conhece uma mensagem espiritual superior, fala em nome dela e, o que é pior, tenta basear o nosso preconceito em cima dela. Quantas pessoas têm preconceitos com relação à homossexualidade, à transexualidade, e querem pautar esse absurdo desse preconceito em princípios religiosos, dizendo que Jesus disse isso, que está no evangelho tal, quando na realidade descontextualizam as falas e desconhecem a transição do ser. Isso só estou dando um exemplo, né? E um preconceito racial, coloração da pele, né? E o preconceito financeiro, né? Pela qualidade financeira da sua conta corrente, né? Entendeu? Isso determina desde quando a moral e a índole de alguém. Entende, meus amigos? Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, sexta-feira, quer nos lembrar que o verdadeiro ser humano que se esforça para fazer o bem, ele tem que ser o exemplo da própria vida que ele, né, diz que quer ter. Se nós falamos de amor, a gente precisa ter atitudes de amor, não é? Se a gente fala de paz, nós precisamos ter atitudes de paz. Se nós queremos ser congruentes com a proposta de vida que a gente abraçou, a gente às vezes precisa ter coragem para fazer coisas fora da caixinha, né, como Mahatma Gandhi fez, e não por acaso por isso se tornou respeitado e admirado por tantas gerações. Então, que Deus, esse é o meu desejo no dia de hoje, te inspire, e que cada um de nós, meus amigos queridos, nos permitamos inspirar pelo sopro divino, né? Não pelo humano do ego, mas o sopro divino, para a gente poder, né, acolher o que há de melhor nas nossas vidas, que a gente tenha a coragem de purificar os nossos sentimentos mais vis, né, que infelizmente ainda existem dentro da nossa alma, para a gente ir se purificando e cada vez mais um amor puro, leve, sereno possa ser compartilhado com toda a humanidade ao nosso redor. Porque, gente, é sério, nossa humanidade está cansada, não é, dessa incongruência. Nossa humanidade vive em guerras, com tanta violência, com tantos problemas de tantas as formas, porque isso é apenas a projeção dos sentimentos que a gente carrega dentro de si. Então, no dia que a gente começar, não é, a cultivar sentimentos nobres, uma postura nobre de viver, né, com muita amorosidade, com acolhimento, você pode ter certeza que a humanidade muda, porque nós somos a humanidade, né? E a gente vai fazer com que essa mudança aconteça. E você? Você se considera uma pessoa congruente ou está no time daquelas pessoas que falam uma coisa, mas vive fazendo outra? Que Deus te abençoe, luz e paz, né? Lembrando, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho. Olha, baixa o aplicativo, hein? IRM Oficial. Baixe o aplicativo para que nunca mais você deixe de receber as pílulas do Evangelho, é gratuito, Apple Store, na Play Store, IRM Oficial. Ou então, se inscreva para você receber as pílulas direto da gente. O link está lá no site do Instituto Namastê, está na bio, aquela página principal lá do Instagram, ou vai no banner junto com a pílula todos os dias. Aliás, muito obrigado a quem está compartilhando o banner, viu? Obrigado. Meus amigos, fiquem com Deus então. Ótimo final de semana para vocês. Mais tarde tem a pílula noturna. Amanhã a gente volta com a pílula diurna. E você já sabe, com o coração mais leve, conectado verdadeiramente com a proposta gigante de viver. Lembrando que o exemplo não é o melhor caminho, e sim o único. Então, que possamos, né, cuidar dos exemplos que a gente está dando. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.